Arquivos Malditos apresenta O Hotel dos Sussurros. Baseado em acontecimentos reais, essa história jamais deveria ser contada. Mas agora que você começou, prepare-se para os sussurros que nunca se calam. Inscreva-se no canal Arquivos Malditos antes que seja tarde demais. O Hotel dos Sussurros. Tudo começou quando 5 amigos, Clara, Felipe, Luana, Ricardo e Bianca, decidiram fazer uma viagem barata para o interior de Minas Gerais. Encontraram um hotel antigo, recém-reaberto, cercado por histórias esquecidas e rumores abafados com o tempo. O lugar parecia ter parado nos anos 70, móveis velhos, papel de parede rasgado, corredores escuros com lâmpadas que piscavam. Mas o que mais chamou a atenção foi o quarto 209, lacrado com tábuas e correntes. Na primeira noite, Clara acordou subitamente às 3h17 da manhã, ouvindo alguém chamar seu nome. Não havia ninguém no quarto além dela. O som vinha de dentro do espelho, sussurrado com uma voz quase infantil. Na manhã seguinte, Clara parecia estranha. Na parede de seu quarto, embaçada pela umidade, havia a frase: "Ela ouviu." O grupo começou a desconfiar que algo estava errado. Felipe, o mais cético, tentou racionalizar os acontecimentos, mas a tensão aumentou. O recepcionista do hotel desviava o olhar sempre que perguntavam sobre o quarto 209. Um funcionário mais velho, com olhos fundos e tremores constantes, disse em voz baixa: "Nem o padre voltou de lá." Naquela noite, eles ouviram passos no corredor, mesmo com todos os quartos supostamente vazios. Luana viu a silhueta de uma criança parada ao fundo, imóvel, encarando-o. Felipe gravou com o celular. Quando assistiram ao vídeo, a figura se movia, mas não no tempo real do vídeo. Ela deslizava lentamente, como se o tempo não a afetasse. Na manhã seguinte, Felipe estava mudo, com os olhos vidrados, repetindo em sussurros: "O espelho mentiu. O espelho mentiu." No desespero, começaram a procurar respostas. Atrás de uma parede falsa no porão do hotel, encontraram um antigo diário. Era da governanta do local, datado de 1974. As páginas descreviam noites repletas de sussurros, hóspedes que viam parentes mortos e desaparecimentos misteriosos. O trecho mais perturbador dizia: "Toda noite, às 3h17, os que escutam são convidados. E se aceitam, nunca mais voltam." Luana começou a desenhar símbolos estranhos com giz no chão do lobby. Seus olhos estavam distantes, como se estivesse ouvindo comandos. Depois de traçar um círculo com desenhos infantis e palavras incompreensíveis, ela se levantou e, sem dizer nada, caminhou para o quarto 209. A porta, antes trancada com corrente, estava aberta. Ricardo foi o único que decidiu entrar atrás dela. Transmitiu tudo em uma chamada de vídeo. O quarto era um pesadelo. Brinquedos antigos jogados pelo chão, arranhões profundos nas paredes e uma cadeira de rodas virada para o canto, como se alguém ainda estivesse sentado nela. Ao se olhar no espelho do quarto, Ricardo viu todos os amigos atrás dele, mas estavam mortos. Uma voz feminina sussurrou em seu ouvido: "Agora você também nos vê, agora você também pertence." A live caiu com um grito estridente, a câmera caiu no chão. Fim da transmissão. As autoridades investigaram, mas nunca encontraram os 5 jovens. O hotel foi lacrado novamente. Os vídeos da transmissão foram apagados misteriosamente da internet. No entanto, moradores da cidade juram ouvir vozes vindo do hotel, principalmente às 3h17 da manhã. Alguns curiosos dizem que, ao tentar gravar sons do local, escutaram seus próprios nomes nos áudios. O que realmente aconteceu com os amigos? Quem sussurrava seus nomes no escuro? O que havia no espelho do quarto 209? E por que exatamente às 3h17 você teria coragem de se hospedar no Hotel dos Sussurros? Comente o que você faria se ouvisse seu nome sendo sussurrado no meio da noite, e compartilhe esse vídeo para o seu amigo que gosta de histórias reais e assustadoras como essa. E não se esqueçam de deixar nos comentários quais histórias que vocês querem nos próximos vídeos.
Arquivos Malditos apresenta o Hotel dos Sussurros, parte 2. O quarto que chama pelo nome. Se você chegou até aqui, prepare-se. As vozes não param. E talvez você também comece a ouvir. Inscreva-se no canal Arquivos Malditos antes que o relógio marque 3:17, parte 2. O quarto que chama pelo nome, após a misteriosa noite em que Clara ouviu seu nome vindo do espelho e desapareceu. Os amigos remanescentes, Felipe, Luana, Ricardo e Bianca, decidem fugir do hotel, mas ao tentarem sair, a recepção está vazia. O portão de entrada está trancado com correntes que não estavam ali antes. Os celulares não têm sinal. Era como se o hotel estivesse fechado por dentro. Durante a madrugada, Bianca começa a ouvir sussurros que a chamam pelo nome, sempre com voz de criança. No banheiro do quarto, ela encontra um antigo bilhete molhado dentro da pia, onde se lê: "A próxima é você." Assustada, ela avisa os outros. Mas Felipe começa a agir estranho. Fala com alguém invisível, ri sozinho, e à noite entra em transe e desenha no espelho o número 209 com o próprio sangue do nariz. Ele também desaparece. O terror se aproxima. Ricardo encontra mais páginas do antigo diário da governanta, escondidas atrás de um quadro. Ali está escrito: "Quem aceita o convite dos sussurros, entra no quarto." E o quarto entra neles. Ele e Luana decidem entrar no 209, mas ao atravessar a porta, o ambiente muda completamente. O quarto agora parece um quarto infantil abandonado, com brinquedos antigos, móveis quebrados e uma cadeira de balanço que se move sozinha. No centro do quarto, há um espelho negro, coberto por um pano rasgado. Luana olha para o espelho e começa a chorar. Ela vê sua própria infância refletida ali, mas a criança no reflexo sorri com dentes escuros e afiados. De repente, a porta se fecha sozinha. Gritos, luzes piscam e o som de uma voz feminina repete: "Acolha os sussurros, eles te conhecem." Na manhã seguinte, apenas Ricardo reaparece, andando sozinho na estrada de terra, em choque, com marcas de arranhões nas costas e murmúrios ininteligíveis. Ele não fala mais. Em sua mão, segurava uma única folha rasgada do diário com a frase: "Se você ouviu, já é tarde." As autoridades afirmam que tudo não passou de um surto coletivo, mas ninguém nunca conseguiu reabrir o quarto 209 novamente. Ele simplesmente desapareceu da planta do prédio. Para onde foram Clara, Felipe, Luana e Bianca? Por que o espelho mostrava o passado distorcido? O quarto 209 é real, ou apenas um reflexo da mente? E o mais importante, quem está sussurrando nossos nomes? Arquivos Malditos apresenta o Hotel dos Sussurros, parte 3. O reflexo que respira, você continua aqui. Então é porque algo também te chamou. Cuidado com o que você vê no espelho. Inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos, antes que ele olhe de volta para você. Parte 3. O reflexo que respira. Ricardo foi encontrado andando sozinho pela estrada, coberto de arranhões e com o olhar completamente perdido. Desde então, ele não fala, não come, não dorme, apenas observa o próprio reflexo em qualquer superfície, como se esperasse que algo saísse dali. Internado numa clínica psiquiátrica, os médicos descrevem um comportamento incomum. Toda noite, exatamente às 13:17, Ricardo levanta da cama e fica parado diante do espelho do banheiro. Sorrindo, uma psicóloga, intrigada com o caso, decide tentar comunicação por hipnose. Durante a sessão, Ricardo murmura: "O reflexo respira." E então, grita com tanta força que todos os espelhos da clínica trincam ao mesmo tempo. Os registros perdidos. Após esse surto, um detetive particular decide investigar o caso. Descobre que o hotel onde tudo aconteceu não possui mais nenhum registro do quarto 209, plantas do prédio, mapas de evacuação
Chaveiros todos pulam do 208 direto para o 210, mas moradores antigos afirmam: o quarto existia, e era sempre onde os hóspedes desapareciam. O detetive encontra uma única pista concreta: um vídeo antigo de segurança, mal gravado, com data de 1974. A imagem mostra uma mulher de camisola parada em frente ao espelho do quarto 209 por 17 segundos. Ela apenas observa. E então, sua imagem é puxada de volta para dentro do espelho, como se o vidro fosse líquido. O vídeo termina com um som seco, como se alguém sussurrasse do lado de dentro da câmera. O último olhar. Meses depois, Ricardo escapa da clínica. Ele vai até o hotel abandonado e força a entrada. Carrega consigo um grande espelho quebrado, amarrado nas costas. A última imagem dele foi captada por um drone de um explorador urbano. Ricardo entra no hotel e nunca mais é visto. No mesmo dia, o explorador posta um vídeo com um aviso: algo me chamou lá dentro e agora eu ouço meu nome até quando estou sozinho. Para onde foi Ricardo? O reflexo dele era mesmo o que estava do outro lado do espelho. Por que o horário 3:17 se repete sempre? O quarto 209 foi apagado da realidade ou foi escondido por algo maior? E a pergunta mais assustadora: o que acontece quando o reflexo começa a respirar e você não? Se você tem um espelho no seu quarto, talvez seja melhor cobri-lo esta noite. Nos vemos na parte 4, se você ainda tiver. Do lado de cá, Arquivos Malditos apresenta O Hotel dos Sussurros, parte 4. A chave para o nada? Você ainda está aqui? Talvez já tenha passado do ponto de retorno. Inscreva-se no canal Arquivos Malditos antes que você descubra o que está do outro lado do espelho. E quando descobrir, que já é tarde demais. Parte 4. A chave para o nada. Após o desaparecimento de Ricardo, o caso é encerrado como surto coletivo, mas uma jornalista investigativa chamada Marina Keller se recusa a aceitar essa explicação. Obcecada pelos relatos, ela decide visitar o hotel, agora completamente selado e vigiado por uma cerca improvisada e sinais de perigo. Contaminação. Ignorando os alertas, Marina invade o local à noite e encontra o prédio ainda mais degradado, mas algo não parece natural. O tempo parece suspenso ali dentro. Relógios parados. Nenhum sinal de poeira recente, como se o hotel estivesse congelado no momento do último desaparecimento. Em uma gaveta trancada na antiga administração, ela encontra uma chave enferrujada com uma etiqueta rasgada, onde só se lê o número 2. Ela ouve passos no corredor, mas está sozinha. Ao olhar pela fresta da porta, vê seu próprio reflexo parado, do lado de fora do vidro, e ele sorri. O retorno do quarto 209. Guiada por sons distantes e sussurros desconexos, Marina encontra uma passagem atrás de uma parede de gesso, no antigo refeitório. Um corredor escondido, estreito, leva até uma porta metálica sem número. Ao colocar a chave na fechadura, o número 209 surge gravado no metal, como se fosse queimado ali naquele instante. Ao entrar, encontra um quarto vazio, mas perfeitamente conservado. A mobília parece nova, o espelho está limpo e um relógio de parede marca 3:17. Marina se aproxima do espelho e o toca. Ele pulsa como se respirasse. Seu reflexo não copia seus movimentos. Em vez disso, o reflexo aponta para trás dela. Ao se virar, o quarto está completamente diferente. Um berço, brinquedos e ao fundo uma figura humana envolta em sombras. Uma voz surge atrás de sua nuca, quase como um suspiro. Você tem a chave. Então por que veio sozinha? O desaparecimento de Marina Keller. Marina nunca mais foi vista, mas sua câmera foi encontrada semanas depois na porta do hotel. O último vídeo mostra ela caminhando até o espelho. Na tela aparece uma imagem congelada dela olhando diretamente para a lente e o reflexo sorrindo com os olhos negros. Um segundo antes do vídeo cortar,
Ouve-se uma pergunta vinda de alguém ou algo do outro lado do vidro. Se a realidade é um reflexo. O que acontece quando ele quebra? Mistérios ainda em aberto. O que exatamente era a chave número 2? Marina entrou no quarto. Ou foi o quarto que entrou nela? O espelho é uma porta. Mas para onde? O reflexo dela era mesmo ela? E quantos outros já passaram por lá e simplesmente foram esquecidos? Arquivos Malditos apresenta O Hotel dos Sussurros Parte 5. O hotel que ainda está vivo. Se você chegou até aqui, cuidado, nem tudo que está abandonado está morto. Inscreva-se no canal Arquivos Malditos antes que o próprio hotel descubra onde você mora. Parte 5. O hotel que ainda está vivo. Após o desaparecimento da jornalista Marina Keller, o prédio foi selado oficialmente pela polícia e considerado zona interditada por risco biológico. Mas curiosamente, nenhuma explicação médica ou científica foi divulgada, apenas uma recomendação estranha. Evite espelhos nas imediações. Mesmo assim, um grupo de exploradores urbanos, conhecidos como os Irmãos Vazio, decide investigar o local em busca de conteúdo exclusivo para o canal deles. O vídeo da expedição começa como qualquer outro, mas algo logo chama a atenção dos seguidores. As luzes dentro do hotel acendem sozinhas quando eles entram. Apesar de o prédio estar sem energia há anos, o pulso das paredes, enquanto exploram os andares superiores, um deles, Mauro, comenta que sente o chão pulsando debaixo dos pés, como se o prédio estivesse respirando. Em um dos corredores, a equipe encontra marcas recentes de arranhões, como se alguém ou algo estivesse tentando sair de dentro das paredes. Eles chegam ao antigo salão de festas e descobrem algo assustador. Uma TV de tubo ligada, transmitindo imagens da jornalista Marina, sentada diante de um espelho e sussurrando. A realidade não termina aqui. Ela está dentro e nos observa. De repente a transmissão trava e a TV explode, lançando estilhaços e um som ensurdecedor que não foi registrado no áudio da câmera. A despedida do último andar. No andar mais alto, eles encontram uma sala com todas as fotos dos desaparecidos, Clara, Felipe, Ricardo, Marina, e uma última moldura vazia com o nome: Você. Nesse momento, o sinal da câmera começa a falhar, a imagem borra, a voz do cinegrafista treme. Pessoal, tem algo me filmando de dentro do espelho. E não sou eu. A imagem final do vídeo mostra Mauro correndo até a saída, gritando desesperado. Ele consegue escapar, mas todos os outros somem sem deixar rastros. A entrevista que ninguém quis ver. Meses depois, Mauro aceita participar de uma única entrevista ao vivo. Durante a transmissão, ele parece perturbado, olhando sempre para os espelhos do estúdio. Quando o apresentador pergunta o que ele viu no quarto 209, Mauro apenas responde: o hotel tá vivo, ele se lembra de quem entra. E um dia vai querer sair. Nesse momento, a câmera da transmissão falha. Quando volta, Mauro não está mais lá. No espelho do cenário, o reflexo dele ainda aparece sentado. O hotel tem consciência? Para onde vão os desaparecidos? O que há por trás dos reflexos? E se a realidade for apenas o lado de fora de algo maior, que está esperando para despertar? Arquivos Malditos apresenta O Hotel dos Sussurros, parte 6. O ecocardiograma de quem nunca voltou. Você está prestes a ouvir o que nunca deveria ser escutado. Inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos, antes que o som venha até você. Parte 6. O eco de quem nunca voltou. O vídeo dos Irmãos Vazios se espalhou como uma praga pela internet, mas misteriosamente desapareceu de todas as plataformas em questão de horas. Cópias salvas em HDs queimaram sem explicação. Quem tentou repostar alegou ouvir sussurros e choros infantis vindo dos alto-falantes, mesmo com o volume desligado. A única gravação que restou foi resgatada por um grupo de pesquisadores do paranormal, liderados por Helena Moraes, uma especialista em fenômenos acústicos
de locais assombrados. O som que nunca devia ser ouvido. Helena decide ir até os arredores do hotel, sem entrar, apenas para captar possíveis ondas sonoras do ambiente com microfones de alta sensibilidade. À meia-noite, os aparelhos começam a captar um som que não deveria existir. Um eco distante, como centenas de vozes murmurando ao mesmo tempo. E depois, você voltou, mas ninguém havia entrado no hotel. Nenhuma porta fora aberta. Helena entra em pânico e decide isolar o áudio. E então percebe: uma voz está por trás de todas as outras, sempre a mesma, sempre sussurrando. Fique o relato da voz sem boca. Intrigada, Helena contata o único sobrevivente conhecido, Mauro, o rapaz da parte 5. Ele concorda em se encontrar com ela, mas impõe uma condição: nada de espelhos, nenhum reflexo. No encontro, Mauro está pálido, quase mudo, mas entrega a ela um papel com algo escrito à mão. O som que ecoa não é do passado, é do que ainda está lá dentro. E ele quer ser lembrado. Antes de ir embora, Mauro olha diretamente para o chão e diz: você não vai ouvir só sons, vai ouvir memórias que não são suas. O ritual da frequência. Helena decide, contra todas as advertências, usar um rádio especial e sintonizar as frequências da madrugada. Às 3h17, sempre o mesmo horário, a frequência salta sozinha para um canal mudo. Mas quando ela coloca os fones, ouve a própria voz dizendo coisas que nunca falou. Estou dentro, não consigo sair. Por favor, desligue isso. Ela entra em choque, começa a sangrar pelos ouvidos. O rádio explode. No dia seguinte, seus equipamentos foram encontrados em seu apartamento. Mas Helena havia sumido sem deixar rastros. A única coisa fora do lugar era o espelho do banheiro, coberto de respingos, como se alguém tivesse tentado sair por ele. As vozes vêm de outra dimensão ou são restos de consciências presas no hotel? Quem está manipulando os ecos e os reflexos? E se tudo for um único ser, usando o som para se infiltrar na mente humana? Prepare-se, a próxima parte será a mais perigosa. Parte 7. A porta que nunca devia ser aberta. Inscreva-se agora, ou o som vai encontrá-lo. Primeiro, Arquivos Malditos apresenta o Hotel dos Sussurros, parte 7. A porta que nunca devia ser aberta. Se você chegou até aqui, é porque também ouviu os sussurros. Inscreva-se no canal Arquivos Malditos antes que eles cheguem até você. Parte 7. A porta que nunca devia ser aberta. Depois do desaparecimento de Helena, um grupo anônimo conhecido apenas como Silêncio 209 invadiu o hotel com câmeras corporais, microfones de onda curta e um único objetivo: abrir a porta do quarto 209, mas algo estava diferente. O corredor do segundo andar parecia mais longo do que antes. Cada passo ecoava como um grito abafado. As luzes oscilavam e o ar parecia mais espesso, como se o prédio respirasse, a porta respira. Às 3h17 da manhã, a porta do quarto 209 começou a se mover. Sozinha, não rangia, não tremia. Ela simplesmente pulsava, como se tivesse um coração batendo por trás. Um dos integrantes, Léo, tocou a maçaneta. Imediatamente, seus olhos se reviraram e ele começou a falar com vozes diferentes, alternando entre gritos de dor, risadas infantis e preces em latim. Vocês abriram, agora o hotel pode sair. Eles entraram. A sala do fim, dentro do quarto 209, não havia cama, nem móveis, só espelhos. Em todas as paredes, no teto, no chão. Cada espelho mostrava uma versão diferente dos invasores, mortos, possuídos, desaparecidos, e todos os reflexos sussurravam em uníssono: fiquem, fiquem, fiquem. Um a um, os integrantes começaram a desaparecer. Não sumiam com gritos, apenas apagavam. Restou apenas uma das câmeras, caída no canto do quarto.
ainda transmitindo. A transmissão foi encerrada com uma imagem que paralisou milhares de espectadores. Um rosto no espelho, o seu rosto, olhando direto para quem assiste. Enquete final. Você consegue escapar do Hotel dos Sussurros? O que você acha que realmente acontece com quem entra no quarto 209? Eles são aprisionados nos espelhos para sempre? Suas consciências são absorvidas pelos sussurros? O hotel é um portal para outro plano e consome os vivos. Não há hotel. Tudo é uma maldição sonora que se espalha pela escuta? Vote nos comentários e compartilhe sua teoria. As melhores respostas serão lidas nos próximos vídeos de Arquivos Malditos. Se você ouviu até aqui, talvez já esteja marcado pelos ecos do 209, mas ainda há tempo. Inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. Ative o sino e compartilhe essa história antes que ela se apague da sua memória ou da sua realidade. E lembre-se, nunca entre em um hotel que parece vazio demais.